Meu salve dos irmãos, trazendo também um abraço da Igreja Batista Central, né, representada pelo pastor Jadson. E a mensagem que Jesus tocou no meu coração de trazer aqui hoje, o tema dessa mensagem é avançando em unidade, o chamado para a igreja para um novo ano. Nós precisamos, para avançar como igreja, nós precisamos estar unidos em Cristo Jesus. E também estar unidos como irmãos em Cristo. Mas quando nós pensamos em unidade, muitas vezes a comparamos com coisas simples, como engrenagens de uma máquina ou os instrumentos de uma orquestra. Mas a verdadeira unidade vai muito além da mera organização. Ela é o reflexo do amor e da mente de Cristo operando em nós e através de nós. O texto que nós vamos meditar aqui hoje, meus irmãos, está em Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 11. E Paulo aqui nesse texto, ele nos desafia a viver uma vida marcada pela humildade, pelo amor mútuo e pelo compromisso com um propósito maior. Esse é o propósito da igreja. O nosso propósito aqui é exaltar o nome de Jesus e fazer a vontade de Deus. Esse é o principal propósito nosso. Louvarmos, adorarmos, exaltarmos e propagarmos esse nome lá fora. Nós vivemos em tempos, meus irmãos, que a individualidade ela é exaltada e o eu é colocado acima do nós. Isso pode levar à divisão e o enfraquecimento do testemunho da igreja. Contudo, o exemplo de Cristo nos mostra um caminho a seguir. Um caminho diferente. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está na humildade, no serviço e no sacrifício pelo bem dos outros. Quando nós seguimos esse modelo de unidade, ela deixa de ser apenas uma ideia bonita. Porque é muito bonito nós falarmos, nós somos uma igreja unida. Às vezes isso fica no campo das palavras. Mas nós precisamos fazer isso tornar uma realidade poderosa que vai transformar vidas e impactar o mundo através das nossas vidas. Desta mensagem, meus irmãos, nós vamos explorar como podemos viver de forma prática os valores que Paulo nos ensina na carta aos Filipenses. Abraçando a unidade como um corpo de Cristo e refletindo a mente de Jesus em tudo que nós fazemos. E aí eu trago uma proposta para os irmãos aqui, que é nós refletirmos uma pergunta inicial. O que você está disposto a abrir mão para fortalecer a unidade da igreja e glorificar a Deus? É o que nós vamos trabalhar nesse texto hoje aqui. E espero aqui que no final desse culto nós possamos individualmente responder essa questão. Então peço que os irmãos estejam abrindo a Bíblia de vocês na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que se devesse se apegar.
Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, para te glorificar, para te exaltar, Senhor Deus, porque tu cumpriste, Senhor Deus, neste dia uma promessa que tu fizeste, que tua graça, tua misericórdia se renovar sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por esses momentos. Obrigado, Senhor Deus, pelos louvores que foram entoados a ti, Senhor Deus. E agora, nesse momento, Pai, que nós vamos, Senhor Deus, meditar na tua palavra. Que teu Espírito encontre liberdade em cada coração aqui, Senhor Deus, para fazer a obra. Use-me, Senhor Deus, conforme a tua vontade. Que eu seja aqui, Senhor Deus, apenas um transmissor da tua palavra, e que teu Espírito Santo tenha o poder aqui, Senhor Deus, de transformar vidas. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Paulo, meus irmãos, ele planta a igreja de Filipos na sua segunda viagem missionária. E ao lermos o livro de Atos, no capítulo 16, de 11 a 40, nós temos o relato da plantação dessa igreja. Ao iniciar um trabalho missionário nessa cidade, Paulo e Silas encontram uma mulher chamada Lídia, que é uma empresária bem-sucedida nessa cidade, vendedora de tecidos. E o texto ele vem nos falar que o Senhor abriu o coração de Lídia, após ela ser evangelizada, para que esta entendesse a mensagem. E ela, como ela já era temente a Deus, ela se converteu e ela foi batizada ali naquele momento. Depois disso, após a visita de Paulo, todos da casa de Lídia ouvem a palavra, se convertem, são batizados, e na casa de Lídia acontece o primeiro pequeno grupo em Filipos. Ali começou a congregação de Filipos na casa de Lídia. Num segundo momento, uma escrava endemoniada é liberta de possessão demoníaca. Os demônios lhe davam o poder de profetizar e gerava lucro a esses proprietários. E por conta de ser liberta por Paulo e Silas, que repreende o inimigo que se impulsou dessa mulher, ela perde esse poder de profetizar. Isso causa um grande alvoroço naquela cidade. Porque os donos dessa escrava, eles vão até os magistrados para dar queixa deles, né? Porque ele já ali não estava recebendo mais o lucro em cima daquela mulher. E o que acontece? Paulo e Silas, eles são presos. E na prisão, após um momento de intensa oração e louvor, ocorre um terremoto ali, onde as grades das celas, elas se abrem, e aí o carcereiro ele cai no desespero total. Porque ele imaginou que todos os presos estivessem fugido, né? O carcereiro romano, ele geralmente era um centurião aposentado. Então, para ele era um trabalho de aposentadoria. E era uma desonra para ele se acontecesse aquilo ali. Então ele vai e tenta se matar. E Paulo grita, não faça isso porque nós estamos aqui. E aí há ali um quebrantamento de coração. E ele pergunta para eles, o que eu tenho que fazer para receber Jesus? E ali naquele momento ele se converte. Ele leva Paulo e Silas para que na casa dele ele pudesse curar as feridas de Paulo e de Silas. Todos da casa também ouvem a palavra, creem na palavra, se convertem e são batizados. Então nós cremos que ali também houve o segundo pequeno grupo que aconteceu na casa desse centurião, do carcereiro. Meus irmãos, esse é o contexto inicial da igreja de Filipos. Uma igreja formada inicialmente por diferentes pessoas, diferentes classes sociais, diferentes mentalidades, mas todos os moradores daquela cidade eram idólatras.
Além de serem pessoas que tinham o título de cidadão romanos, eles eram diferentes de outras províncias, então eles se sentiam a nata da província. Eram pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, mas pessoas que estavam entregando o coração a Jesus e estavam se convertendo. Paulo escreve essa carta aos Filipenses por volta do ano 62 depois de Cristo. Segundo uma grande parcela dos estudiosos, Paulo está preso em Roma pela primeira vez, por conta de ser cidadão romano e ainda ter alguns privilégios. Um deles é receber visita e de poder ser preso em cárcere privado. Ele estava preso numa casa, em prisão domiciliar. E ele toma ali a decisão de escrever essa carta após a visita de Epafrodito, que é um líder da igreja e é enviado como um emissário da igreja ali, para levar a oferta a Paulo, para o seu sustento e também trazer o relato de como a igreja estava sofrendo com algumas situações externas, como perseguições, pressões sociais e culturais e também pressões religiosas. Também a igreja, meus irmãos, estava sofrendo com alguns problemas internos. Falsos mestres tentando introduzir falsas doutrinas ali na igreja, como a necessidade dos filipenses terem que ser circuncidados, e também problemas de relacionamentos, como podemos ver no capítulo 4, versículo de 2 a 3, Paulo lhe roga o auxílio de um líder da igreja para intervir no problema de relacionamento entre as irmãs Evódia e Síndique. Uma igreja que estava crescendo forte, já estava tendo problema de relacionamento ali. Elas eram líderes da igreja, eram cooperadoras, preciosas no trabalho da igreja e no evangelismo, e por questões pessoais, meus irmãos, e carnais, não estavam mais focadas em servir o reino, mas sim em suas próprias ambições pessoais. Elas queriam que o ministério se destacasse. O meu ministério tem que se destacar mais do que o outro. Nós podemos observar que sentimentos como egoísmo, orgulho, vaidade, soberba, presunção, prepotência, já eram sentimentos, eram frutos que estavam surgindo ali, produzidos no coração da igreja. E que não era coisa pequena, porque o caso teve que ser levado até Paulo. Um líder da igreja que não conseguiu conduzir aquela situação, resolver aquele problema interno, teve que levar a situação até Paulo, que estava preso em Roma. Para que Paulo trouxesse a solução, ajudasse na administração daquilo. Então nós precisamos sondar o nosso coração. Porque o desejo, a vontade de servir a Deus é grande demais. Só que nós temos que ter em nossa mente, na nossa consciência, que nós ainda estamos no mundo. Estamos influenciados por coisas do mundo. E se nós não sondarmos os nossos corações, se nós não abrirmos a nossa mente para Cristo e vigiar, o inimigo ele começa a soltar a sementinha das controvérsias. E aí aquilo que está crescendo de forma bonita, organizada, ela vira uma desordem total. Porém, Paulo, meus irmãos, tem um profundo apreço por esses irmãos da igreja de Filipos. Pois essa carta é a carta de Paulo que ela tem mais, você vê que é mais pessoal, ela é mais sentimental. Não somente porque ele plantou aquela igreja e evangelizou aqueles irmãos. Aquele povo tinha compreendido a necessidade de avançar no reino. Aquela igreja, por diversas vezes, sustentou Paulo em viagens missionárias, inclusive tinha enviado oferta para que ele pudesse ter o seu sustento, se alimentar, pagar o seu aluguel, porque por mais que ele estivesse preso, como ele era um cidadão romano, ele podia estar numa casa, mas ele tinha que se manter. O governo não ia manter a casa para ele. E nós podemos observar o carinho de Paulo pelos filipenses no capítulo 1, versículos de 7 a 8. E assim Paulo diz: é apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Nós vemos aqui que a igreja de Filipos era uma verdadeira igreja missionária.
Paulo cuidava daquelas pessoas e aquelas pessoas cuidavam de Paulo. Além de sustentar missionários nos campos, eles também eram trabalhadores do reino de Deus, mas que tinham situações que precisavam ser tratadas para que não houvesse o enfraquecimento da igreja, o enfraquecimento da fé, da obra de Deus e a completa divisão da igreja. Uma igreja, ela não se divide de um dia para o outro. É devagar. É aos poucos. O inimigo ele vai minando. É que nem uma bactéria. Ela começa sozinha. Daqui a pouco ela se multiplica. Daqui a pouco você não consegue mais dar conta de matar. Ela já contaminou todo o ambiente, né? No capítulo 1, versículo 15, Paulo nos fala que é verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Havia gente ali com problemas? Havia, mas ali havia gente dedicada, obediente, amorosa, humilde, mas que entendeu o propósito e a visão ali estabelecida. Porém, infelizmente, havia ali no seio da igreja pessoas que estavam em busca de satisfação pessoal, sentindo inveja do trabalho do irmão, gerando disputa desnecessária que só leva ao enfraquecimento da igreja. E no capítulo 2, versículos de 1 a 2, Paulo começa a tratar a humildade e a unidade da igreja, como nós podemos ver. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se multiplicadamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e com o mesmo propósito. Obrigado. Imagine, meus irmãos, uma orquestra sinfônica. Alguns aqui já tiveram a oportunidade de ir na Fundec, né? Então é lindo você ver aquela grande orquestra tocando, né? Você vê o maestro regendo, é lindo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a orquestra aquecendo os instrumentos. É uma bagunça. Cada um toca aquilo que quer, na altura que quer, no ritmo que quer, para poder aquecer o instrumento. Então, se você não tiver o maestro ali, trazendo o compasso, mostrando as entradas que o músico tem que fazer, o músico vai entrar em qualquer tempo, né? E aí, o que acontece? A música que era para ser linda, bela e maravilhosa, se torna um caos completo, uma bagunça. Então nós precisamos, ali o músico ele tem que o quê? Aguardar o seu tempo, ele tem que seguir a orientação do maestro e ler a sua partitura. E aí sim, a música ela cumpre o propósito dela, que é tocar o coração. Esse é o propósito da música, tocar os corações, né? É que nem um louvor aqui. Você imagine o irmão que está no violão, o Joaquim aqui querendo tocar o violão como se tocasse uma bateria. Não dá, né, Joaquim? Não tem como. Então, a bateria tem um sistema para tocar, tem uma técnica, o violão tem uma técnica. Então, quando nós entendemos isso, a união. Cada um vai fazer o seu papel e ali a gente vê aqui a harmonia que tem entre os instrumentos e a gente consegue louvar a Deus com alegria. A pior coisa que tem é você tentar louvar a Deus, cada um tocando o que bem quiser. Ninguém vai conseguir cantar. E a nossa vida na igreja é a mesma coisa, irmãos. Quando todos estamos focados no mesmo propósito, não há espaço para vaidade, né? Imagina que o Lucas ele querer pegar a música inteira só querer fazer solo. Não dá, né, Lucas? Tem momentos que ele tem que fazer uma harmonia, né? Ele tem que sumir para que outro irmão apareça, para que o baixo dê o seu brilho na música. E a nossa vida na igreja é a mesma coisa. Não há espaço para rivalidade, egoísmo, pois tudo que somos, o que fazemos, temos o foco em Jesus Cristo e não em nós. Na igreja, o foco é Jesus.
A igreja existe para nós estarmos aqui para, primeiramente, adorarmos a Deus, louvarmos, ouvir a palavra que Ele tem para nós, né? Ter espaço, abrir o nosso coração para que Jesus transforme a nossa vida, para que as pessoas que estão no bairro, na comunidade, elas possam ver a diferença em nós. A primeira Bíblia que vão ler lá fora vai ser a nossa vida. As pessoas nos observam. Às vezes você evangeliza sem abrir a boca. Mas isso precisa acontecer de forma real em nós. Nós somos chamados para sermos cooperadores, irmãos, da obra de Deus. Compartilhando os nossos dons, os talentos que Deus nos deu, para que nós pudéssemos servi-lo. Os dons e os talentos não é somente para nosso benefício próprio. Se você receber algum dom e algum talento de Deus, é porque Deus quer que você use a serviço do reino. Não para nós nos envaidecermos, porque nós somos chamados para sermos servos. E isso quer dizer que Deus não nos fez para sermos ociosos também, né? Deus não quer ninguém ocioso, mas Deus quer que nós sejamos ativos na sua obra. Paulo ainda, no versículo 12, ele nos exorta: então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e o mesmo propósito. Deus não nos chamou, meus irmãos, para vivermos de forma isolada ou em competição, mas para sermos um corpo funcional, onde cada membro tem o seu papel, mas todos estão unidos em um só propósito, com a mesma visão. Com a visão de quem, meus irmãos? Quem que estabelece a visão da igreja? Cristo. Cristo estabelece a visão. O cabeça da igreja é quem? É Cristo. Então Cristo ele vai colocar no coração do pastor João Vitor, na liderança da igreja, nos irmãos, qual que é o propósito dessa igreja, qual que é a visão dessa igreja, a maneira que essa igreja tem que caminhar. E vocês têm, nós aqui temos que ter isso no coração, essa abertura para que o Espírito Santo dê o direcionamento. No amor de Cristo não há espaço para divisões, a rivalidade e orgulho. Quando nós verdadeiramente concordamos uns com os outros e nos esforçamos para amar e trabalhar juntos, nós mostramos ao mundo que somos discípulos de Jesus, conforme nós podemos ver em João capítulo 13, versículo 35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Nós não mostramos ao mundo, nós não mostramos ao bairro, à comunidade, que nós somos discípulos de Cristo, se eu colocar um belo terno, ajustadinho, uma gravatinha e colocar uma Bíblia debaixo do braço. Não. Eu não vou mostrar, né, agora, em nome de Jesus, essa igreja aqui vai prosperar, e ela ressurgiu para prosperar. Daqui a pouco está com um templo novo, bonito, né, podem 500, 600 pessoas estar aqui dentro louvando a Deus, e a gente ora para isso. Mas não é isso que vai fazer, mostrar para a comunidade que nós somos discípulos de Jesus. O que vai mostrar que nós somos realmente, verdadeiramente discípulos de Jesus, é amarmos uns aos outros. Se as pessoas verem que nós nos amamos, nós nos cuidamos, elas vão querer fazer parte disso. Ninguém quer fazer parte de uma coisa conturbada. Agora, onde vê alegria, vê comunhão, vê amor, a pessoa desperta, ela dá abertura, ela sente o desejo de fazer parte disso, ela quer conhecer. E aí Deus opera, como a gente vê lá em Atos, no início da igreja de Jerusalém. Os irmãos cuidavam uns dos outros, eles se amavam, ninguém passava necessidade. Então ali houve a curiosidade, o desejo de fazer parte daquilo, e Deus quebrantou os corações. Assim a nossa unidade reflete o caráter de Deus.
e atrai todos para a família de Cristo. É dessa forma que a família de Cristo, ela cresce. Quando nós temos ali o fermentinho do amor. Sem amor, nada vai para frente. Em João capítulo 15, versículos de 1 a 2, na parábola da videira e dos ramos, Jesus nos diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais. Nós somos chamados, irmãos, todos os crentes que crêem que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida, precisa aceitar também o senhorio de Cristo. Nós somos servos, nós somos chamados para sermos servos, nós não somos chamados para ser protagonista. Protagonista é Cristo. Nós precisamos fazer isso em espírito de humildade. Nós precisamos servir a Deus em espírito de humildade. A gente vê isso no versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você. Pesquisando o significado da etimologia da palavra humildade, eu encontrei duas origens dessa palavra. No site significado, ele traz que a palavra humildade, como origem no grego antigo, a sua fonte foge um pouco do conceito atual que se dá do termo. O site informa que a palavra que originou humildade foi a palavra grega humus, que significa terra. Este mesmo vocábulo da antiga Grécia também deu origem a homem e a criatura nascida da terra. O que nós somos? Pó da terra. Então nós não podemos nos sentir a mais acima do que outras pessoas, se nós somos pó. Né? Já no site Wikipédia traz a origem etimológica do latim humilitas, que é a virtude de que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Preste, refere-se também à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. A humildade, meus irmãos, é considerada pela maioria das pessoas como virtude que dá sentimento exato do nosso bom senso, ao nos avaliarmos em relações às outras pessoas. Na parte B do versículo 3, Paulo nos dá uma importante dica de como nós devemos praticar e exercitar a nossa humildade. Ele fala assim: mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Quando nós colocamos o próximo acima de nós, meus irmãos, um patamar superior, não estamos nos tornando estrago para que essa pessoa pise em nós. Quando nós colocamos a outra pessoa próxima acima de nós, nós paramos de olhar para nós mesmos. Nós focamos na pessoa. Nós focamos no próximo. Quando eu foco em mim mesmo, o que mais importa para mim é o meu bem-estar, o meu bem-querer, a minha zona de conforto, eu estar confortável. E eu esqueço do próximo. Quando nós pensamos dessa forma, de olharmos o irmão acima de nós, tudo melhora, porque nós esquecemos de nós mesmos. Quando nós temos o nosso foco ajustado, temos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, temos um só espírito e uma só atitude. No versículo 4 nós observamos outra exortação. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo ele volta a tratar aqui a unidade da igreja, meus irmãos. O sentimento egoísta que estava atrapalhando a comunhão do testemunho daqueles irmãos. Quantas vezes observamos, não somente em nossa igreja, mas em nossa escola, na nossa casa, no nosso trabalho, que às vezes tem umas bênçãos, né, do Senhor, que até observa a dificuldade que você está passando. Mas Ele não se move para te ajudar.
Às vezes porque aquele não é o trabalho dele, né? Ou às vezes aquele não é um serviço de homem, né? Às vezes em casa lá não posso lavar a louça, isso aqui não é serviço de homem, isso aqui é serviço de mulher, né? Ou na igreja, a irmã está com dificuldade, está com muita criança no ministério da infantil, e às vezes tem uma outra irmã que pode ajudar, mas ali não ajuda porque ela está em outro ministério. Isso é pensamento de que está no corpo de Cristo? Não é. Isso não manifesta o amor de Cristo em nós. O acumulando trabalho só porque não faz parte do ministério. Outra situação, não se dispõe a ajudar o outro ministério. Nós precisamos quebrantar. Na Central a gente vai trabalhar esse ano aqui a mensagem derrubando muros e construindo pontes. Nós precisamos muitas vezes derrubar alguns muros, né, que nós mesmos edificamos. Nós precisamos construir pontes, irmãos. Temos que nos desfazer dos pronomes eu e meu quando vivemos em uma comunidade. Pois quando pensamos só em nossos próprios interesses, o todo não avança. Não tem como a igreja avançar se nós pensarmos só em nós, né? A obra de Deus ela não pode ser capenga, onde um consegue avançar um pouco, a outro consegue, vai correndo, chega lá na frente e se sente o máximo porque ele conseguiu e o resto da igreja não conseguiu, né? O que a igreja precisa fazer? Se unir. No momento que não consegue, outro vai lá e ajuda. E dessa forma a igreja consegue chegar aonde Deus colocou como propósito. Cada um tem suas limitações, meus irmãos, cada um tem as suas necessidades, cada um tem a sua particularidade, seja ela qual for. Mas quando todos se unem em um mesmo propósito, tudo acontece e a obra de Deus ela avança. Além da dica anterior, Paulo ele traz um exemplo prático de humildade. Mas não é qualquer exemplo. Paulo ele traz nessa carta uma verdadeira aula de teologia. A partir do versículo 15, Paulo ele aplica uma teologia cristocêntrica. Aqui não é teologia da prosperidade. Aqui é Cristo ensinando para tratar dos problemas da igreja. E a gente vê isso no versículo de 5 a 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Embora sendo Deus, não se considerou que ser Deus, que ser igual a Deus fosse algo que devesse apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso aqui é um dos maiores ensinamentos que nós podemos ter na Bíblia, irmãos. Se você compreender isso aqui, você já avançou um monte. Nós compreendemos a atitude de Jesus. Jesus aqui não recebeu uma ordem de Deus. Vai lá que você vai morrer, né? Ele se esvaziou. Paulo, meus irmãos, a partir do versículo 6, ele traz agora Cristo como exemplo máximo para a igreja. Segundo Lopes, Paulo corrige os problemas internos da igreja de Filipos, não apenas lhes oferecendo conceitos doutrinários, mas lhe mostrando o exemplo de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar. Cristo voluntariamente, meus irmãos, renunciou aos seus direitos como Deus, de estar na glória. Pois antes da encarnação, Jesus, desde a eternidade, ele foi, e era, e é, e será igual a Deus. João comprova essa afirmação no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo de 1 a 4. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos.
a luz brilhava na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Esse é Jesus Cristo a quem nós entregamos a nossa vida, porque Ele é a própria vida. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo não é um Deus menor como muitas religiões aí querem pregar. Ele é a mesma natureza, essência de Deus, mas que por amor à humanidade, Ele viu que não podia se apegar à condição de ser Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Né? A palavra fala que o amor de Cristo nos constrange. Por que o amor de Cristo nos constrange? Que um Deus que viu que a sua humanidade não teria como por si só ser salva, Ele precisou vir como homem para nos salvar. Esse é o maior exemplo que nós podemos ter. Centenas de anos a fio, Ele buscou purificar a sua criação, instruindo o povo através das leis de Moisés, posteriormente com os juízes e depois com os profetas. Deus nunca deixou de amar o povo, que sempre foi um povo arredio e um povo desobediente. Ele não mediu esforços, meus irmãos, para que a sua criação tivesse a oportunidade da salvação. Não por seu esforço ou merecimento, mas pela graça imerecida através do seu sacrifício. Nós só podemos encontrar favor perante Deus através do sacrifício de Cristo. Essa é a sua graça. Jesus não pensou em si mesmo, ele abriu mão de sua glória, desceu dos altos céus e usou os seus privilégios para nos abençoar todos aqueles que creem no seu sacrifício. E você, meu irmão, minha irmã, teria coragem de abrir mão do seu bem-estar, da tua glória, renunciar aos seus privilégios, da sua estabilidade, do seu conforto, por pessoas que diariamente te rejeitam, que abrem mão de estar em comunhão contigo, que traem a sua amizade, que te deixa muitas vezes você falando sozinho, que só sabe te procurar quando precisa, ou seja, com interesse, e desesperadamente precisando de alguma coisa, algum favor, algum livramento ou algum milagre. Esses somos nós. Cada um de nós. E muitas vezes nós procuramos Jesus por interesse. Mas Jesus fez isso por nós. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos oportunidade de salvação. E aí eu trago outra pergunta para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. O que é que você está precisando se esvaziar? Deus se esvaziou da glória dele, Jesus se esvaziou da glória dele, para vir na terra para nos salvar. Mas muitas vezes nós precisamos nos esvaziar, não de coisas boas, mas nós precisamos nos esvaziar de coisas que para nós não é bom a serviço do reino, que não é bom fruto. Frutos que não são do Espírito Santo. Às vezes nós precisamos nos esvaziar da nossa ira, da nossa vaidade, dos nossos preconceitos, para servir a Deus, para servir ao próximo. Então eu deixo mais um questionamento para os irmãos. Do que é que você hoje precisa se esvaziar para servir melhor a Deus? No versículo 7 e 8, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até morte, e morte de cruz. O verbo no grego utilizado aqui, meus irmãos, para esvaziou é kenou. E literalmente significa tirar algo de um recipiente até que fique vazio, ou derramar algo até que não fique nada. Paulo se preocupou em usar uma palavra que trouxesse aqui, meus irmãos, o verdadeiro entendimento do sacrifício da encarnação de Jesus. Jesus não abriu mão do ambiente da sua glória, ele pôs de lado a sua majestade.
porém permaneceu sendo Deus. Jesus, meus irmãos, jamais deixou de ser possuidor da natureza divina, mesmo em seu estado de humilhação. Ele continuou sendo Deus. Bruce Barton, ele afirma que, em seu comentário, que Jesus não era parte homem e parte Deus. Ele era completamente humano e completamente divino. Ele sentiu o que nós sentimos. E aqui, meus irmãos, nós vemos não o ensinamento, mas o ensinamento. No verso 7, vemos Jesus não vindo em sua encarnação para viver como rei, mas para viver para viver num palácio. Ele veio como servo, para nos ensinar a ser servo. Ele não veio nos ensinar a ser como um rei. Ele serviu a pecadores, a prostitutas, a cobradores de impostos, a doentes, aos famintos, aos tristes e enlutados, aos desempregados e aos arrependidos. Mas também, meus irmãos, ele veio para ensinar aos soberbos, aos vaidosos, e podemos ver isso de forma bem clara quando Jesus pegou uma toalha e uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos, conforme está escrito lá no Evangelho de João. Onde todos foram entrando, na casa, onde ali ia ser servida a ceia, e ali ninguém se preocupou em pegar a bacia, a água, porque era uma tradição, quando você recebesse alguém na casa, você lavava os pés dessa pessoa. E quem que teve que lavar os pés de todos os discípulos? Jesus. Abaixou a sua túnica, mostrando servidão, e lavou o pé de cada um ali. Paulo, meus irmãos, também nos fala ao afirmar que Jesus se tornou semelhante aos homens. Ele afirma que Cristo não era apenas um homem internamente em seus sentimentos e emoções. Não. Jesus, ele sentiu, ele suportou tudo que nós suportamos nesse mundo. Tentações, sofrimento, desapontamento, tudo que diz respeito à vivência humana, Jesus também experimentou. Do que hoje você precisa se esvaziar para servir a Jesus? Para servir a igreja, o seu próximo, com alegria. Porque nós, cheios de nós mesmos, meus irmãos, nós não conseguimos servir nem a nossa esposa, o nosso esposo, a nossa namorada, os nossos amigos, porque nós vamos estar preocupados somente conosco. Nós precisamos viver de forma harmoniosa, em amor com as pessoas que estão ao seu redor, como um irmão que muitas vezes você torce o nariz, um cunhado chato, uma sogra, às vezes a sua esposa, ou seu esposo. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por conflitos, só que na maioria das vezes, irmãos, nós imputamos a culpa no outro. Só que às vezes o culpado somos nós mesmos. Nós que geramos os conflitos, nós que geramos os problemas. E é que nós estamos tão cheios de nós, tão inflados, que o Espírito Santo, meus irmãos, não consegue encontrar ali uma brecha, um espaço para ele transformar o nosso coração. Às vezes a gente está vindo tempo na igreja, ouve a palavra, mas com um coração tão endurecido que o Espírito Santo ele não consegue achar lugar para fazer a obra que Deus quer fazer nas nossas vidas. Vemos no versículo 8 que ele assumiu a forma humana, ele se humilhou, ele foi obediente até o fim, ou seja, até a sua morte. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. A morte mais horrível e cruel destinada aos piores criminosos daquela época. A dor era intensa. Muitas vezes o crucificado passava vários dias pregado na cruz e morria lentamente com câimbras, asfixias e dores intensas. Isso para nós é inimaginável hoje. Ela era ultrajante. Além de ser açoitado, ultrajado e cuspido, o condenado tinha que carregar o próprio instrumento da sua morte até o local da sua execução.
Jesus, ele caminhou com aquela cruz um bom tempo. Já pensou você com aquela cruz pesada nas costas e saber que ainda você vai chegar e vai ser pregado naquela cruz? Só esse itinerário com a cruz nas costas já é um castigo tremendo. Imagine ainda ser pregado por pessoas que rejeitam, né? E o que ele fala no momento que ele é subido naquela cruz? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Esse é o Jesus que eu entreguei a minha vida. Essa cruz, ela era maldita. Uma pessoa que era dependurada na cruz era considerada maldita, ou seja, amaldiçoada, separada da bênção de Deus. Porém, meus irmãos, segundo Lopes, ainda ele comenta que não devemos olhar para a morte de Cristo na cruz apenas sob a perspectiva do sofrimento físico de Jesus. A grande questão é, por que Cristo morreu naquela cruz? Cristo não foi para a cruz porque Judas o traiu por ganância, ou porque os sacerdotes o entregaram por inveja, por ciúme, ou porque Pilatos o condenou porque era um covarde. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor e porque Ele a si mesmo se entregou por nós. Irmão, se você ainda não teve a oportunidade de entregar sua vida a Jesus, e você ouvir isso, que Cristo morreu na cruz para que você tivesse a oportunidade de salvação, deixe o Espírito Santo quebrantar o seu coração. Ou se você ainda precisa se reconciliar com Deus, está afastado, meu irmão, Cristo morreu por você. Ele morreu por mim, Ele morreu por nós. A cruz de Cristo, meus irmãos, é a maior expressão do amor de Deus por nós. E a mais intensa expressão de ira de Deus sobre o pecado, não é sobre o pecador. A maior ira de Deus é sobre o pecado. Deus ama o pecador, Ele ama tanto que deu seu Filho. E eu gostaria de terminar, meus irmãos, essa mensagem, chamando os irmãos para lerem junto comigo os versos de 9 a 11. Vamos lá? Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse é o nosso papel aqui na terra. Esse é o nosso papel aqui na igreja, declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós não conseguiremos fazer isso se nós estivermos cheios de nós mesmos. Nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos nos amar, nós precisamos cuidar mais uns dos outros, para que as pessoas lá fora possam enxergar isso. Meus irmãos, nesses últimos versos, reafirma a divindade de Jesus, pois a morte não foi o seu ato final, Ele ressuscitou, para que todo joelho se dobre, seja no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E aí a gente volta naquela primeira pergunta que eu fiz. E aí eu espero que o Espírito Santo tenha encontrado espaço no teu coração. O que é que hoje você está disposto a abrir mão para fortalecer a unidade da igreja? O que hoje você está disposto a se esvaziar? Eu peço que o irmão feche seus olhos.